Eu converso hoje com o professor de meditação e yoga, Sandro Bosco, que há 40 anos estuda, pratica e ensina estas técnicas. Sandro profere palestras por todo o Brasil, também tem livros sobre os temas e, por vezes, se classifica como tradutor, já que, como ele próprio diz, ele traduz e simplifica esses conhecimentos milenares para o público contemporâneo. Tudo bem, Sandro? Tudo bom, Sandra, como vai? Tudo jóia, feliz de você estar participando do programa Direto ao Ponto. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, meditação e yoga, que são temas super ligados. Nós vamos começar falando sobre a yoga. O Sandro tem uma longa jornada, né, dentro da yoga. E nos seus livros eu li que você começou a praticar muito novo, com cerca de 18 anos, e que na época você sofria de colite, que é a inflamação no cólon, no intestino grosso, e a yoga trouxe a cura para você. Eu sei que você ensina baseado no método Iyengar, que é o método do alinhamento. E o Iyengar, para quem não sabe, foi um grande mestre de yoga. Ele foi um dos pioneiros em trazer a yoga para o Ocidente. Ele faleceu em 2014, já com cerca de 96 anos. Ele popularizou a yoga no mundo e ele também começou a fazer yoga para se curar de uma doença, que era a tuberculose. Então eu fiz esse link, né? A sua história tem essa semelhança com a história dele. E para iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse sobre esse que é um dos poderes da yoga, que é o poder da cura. A gente sabe que a yoga tem vários poderes, mas esse é um poder importantíssimo, que é o poder da cura. Muito bom você trazer isso, porque, de fato, a cura é um ponto que vem com a maioria das pessoas, né? Quando eu observo ou quantifico as pessoas que vêm até a mim, em cursos, em aulas regulares, muito mais do que a metade vem por algum mal-estar, para que aquilo se transforme num bem-estar, ou para efetivamente uma cura, né? E cura a gente pode estar falando de uma dor na lombar, uma dor crônica de pescoço, que gere dor de cabeça, ou como no caso do Iyengar, uma doença que já é tratada de outra forma, a tuberculose, e que no meu caso a colite, que é uma doença de fundo nervoso, né? Ela não tem um causador externo, do meio ambiente externo. E eu acho que eu tive duas sortes, porque eu já estava desde os 15 anos muito interessado, mas os livros que chegavam até mim eram só com muito misticismo. Mas eu já estava com a colite dos 11 aos 16, e foram 5 anos com todo tipo de tentativa, né? Desde centro espírita até os melhores gastroendocrinologistas do São Paulo. E 6 meses, na verdade 5 meses do Hatha Yoga, que naquela época ainda não era baseado no método do Iyengar com o alinhamento, mas eles me curaram, assim, eles me trouxeram um grau de calma e de estabilidade interna que eu não estava vivendo. E claro que com a colite era a somatização da questão em si e a somatização de que cada alimento ia me fazer mal, né? E isso foi uma das coisas que me pegou no yoga, que me segurou no yoga, né? Porque eu demorei, mas anos depois eu comecei a ficar muito claro o quanto o yoga afastou aquilo, né? E a questão da cura é algo muito amplo, né? Muito bonito de você estudar, seja estudar de todas as formas, principalmente em você mesmo, no meu caso, em tantos alunos, porque a cura, a gente não pode dizer que a cura é algo definitivo, né? A cura é uma constante, né? Que doença que você teve ou tem, ou de pessoas próximas a você que você pode observar, ou mesmo os cientistas ou profissionais podem está curado, não é? E todos os dias também nós estamos expostos, né, a bactérias e vírus, e o nosso corpo está constantemente combatendo, né? Então a cura não é uma constante, assim como a doença não é uma constante. A recíproca é ótimo, né? É um afago, é uma respiração, é um alento de você saber, bom, então a doença também não é uma permanente, ela não é uma constante, né? Isso é a oscilação do Hatha Yoga, né? Que figurativamente ou metaforicamente, energeticamente, está lidando com as duas energias, essa polaridade de energia, né? Masculina, feminina, né? E os seus diversos órgãos com as suas diversas funções. Então, ela oscila. E por isso que o yoga não é um conceito, ele é uma prática, ele é uma experiência.
E não tem fim. E não tem fim. Começou, pode ir até o fim da vida. Eu acho interessante você trazer esse dado que mais da metade das pessoas que te procuram para atingir algum tipo de cura. Porque até mesmo na história do Iyengar, que eu acho bonita, ele falou que quando ele chegou no Ocidente em 54, ele demorou até 61 para conquistar um público. Foram 7 anos fazendo demonstrações para consolidar um público. Mas quando ele sentiu que consolidou mesmo, foi quando alguns alunos dele que estavam tendo cura para suas doenças reconheceram esse poder da yoga. Então, consolidou. Então, acho muito bonita essa relação da yoga com a cura. Sim. É benefício, né? É benefício. Eu até fui brando, assim, muito mais do que 60%. As pessoas querem saber, ou elas trazem uma expectativa, o que elas vão ganhar com aquilo, né? Esse pensamento que eu cito num artigo de que é diferente. Quando você pensa assim, o que eu vou obter com a meditação, mas você poderia pensar também, o que eu posso oferecer para a meditação? Né? A meditação como a minha prática de meditação. O que eu posso obter com a minha prática de yoga? Mas o que eu posso oferecer quando eu sento na frente do meu professor? O que eu posso oferecer? E para que isso não fique vago, você pode oferecer a melhor atitude, entendeu? A atitude de que você tem confiança naquele método, tem confiança naquele professor. Isso é uma atitude magnífica, né? Para quem dá uma aula, é maravilhoso você ter uma pessoa. Muitas vezes, depois de uma jornada, 1, 2 dias trabalhando com um grupo de alunos, eu agradeço pela confiança, porque é confiança, né? E a atitude de doação, ela é deliciosa, né? Maravilhosa, né? E a confiança é uma doação do aluno, né? Que é uma obediência. Você fala lá, faz isso, e a pessoa faz, né? Se estabelecem relações nobres, né? Nobres. Aqui nós temos um dos seus livros, né, que são as posturas restauradoras de yoga. E muito legal, eu li também e estou praticando. Então, tem as posturas para diversas enfermidades ou incômodos que a gente tem no dia a dia. Então, tem para dor nas costas, dor de cabeça, dor no nervo ciático, e várias posturas que podem ser executadas para melhorar. E você escreveu esse livro com base nos seus longos anos de experiência. Como que foi conceber este livro? Foi porque eu conheci o Iyengar, conheci vários mestres muito importantes para mim. Eu conheci ele em 83, e eu estava praticando no instituto dele na Índia, e tinha um paraplégico bem ao meu lado, literalmente ao meu lado, e os filhos dele estavam dando a aula, ele também, mas ele parou para dar as posturas para aquele paraplégico, né? E eu achei fantástico o conhecimento de corpo que ele tinha, porque ele estava colocando o paraplégico em posturas em pé, mas de forma deitada, né? E como eu já tinha dado aula, eu tenho uma irmã que tem hemiplegia, e eu tinha estudado já isso na prática, eu falei, nossa, que conhecimento do corpo, né? Eu quero ter esse conhecimento do corpo. E então eu sempre tive muito aberto quando a pessoa me traz um sintoma, né? Eu falei, bom, eu tenho que despertar ela para ela cuidar desse sintoma, porque o yoga, diferente de outras terapias, se a gente for chamá-lo de terapia, você dá os instrumentos e as ferramentas e a pessoa tem que quebrar a inércia, né? Seja sair daquela obscuridade da doença, do problema. Então, foram várias décadas e eu percebi que esses sintomas são muito recorrentes, né? Tem até outros recorrentes, mas não tão práticos de ensinar. A gente teve que fazer uma opção. Eu e as pessoas que trabalharam comigo como equipe. E esses 30 entraram na lista. E eu acredito que você deve ter conversado muito com as pessoas que te apresentavam problemas para ter o feedback e analisar o que estava dando resultado. Devem ter sido horas e horas de conversa. É lindo, assim, a leitura corporal, né? Eu estou fazendo um terceiro livro, eu estou trazendo muito isso da leitura corporal que a gente tem. A leitura do relacionamento que a gente tem do outro e que a gente precisa estar consciente. Então, é exatamente isso que você está falando, assim. Quando você ajuda a pessoa, ela cria um alinhamento, né? Ou braços quando é da parte superior, ou pernas da parte inferior do corpo, ela pode te dar aquele feedback. Não, melhorou. Mas antes dela dizer, você já viu, né? Já teve um alívio, né? No rosto, no corpo, ou às vezes na pele que está tensa, você vê que o órgão, o membro está se acomodando diferente, né? Então, claro, então... Na hora que você fala, não, eu quero esses 30 sintomas, porque esses eu sei que funciona, né? Funciona uma maioria, né? Sandro, e muito legal essa visão do professor de yoga
de ter o feedback não nas palavras, mas sim no corpo, né? Que é o que você falou. Sim. Tem uma coisa também que é assim, a gente se apega a tudo. Esse é um dos princípios do conhecimento oriental, do yoga, é desapegar, né? Sem abandonar-se, mas desapegar. Discernimento e desapego, uma palestra que eu dou. Agora, às vezes a pessoa está pegada à dor, ela não quer acreditar. Então eu falo assim, olha, nós estamos agora, eu estou ajudando você, virar a perna e tal. Melhorou? A pessoa às vezes não expressa facilmente. Eu falo, não, então faz assim, está igual, piorou ou melhorou? Melhorou um pouquinho. Ótimo! Você não tomou injeção, não tomou comprimido, não passou na farmácia e girando a perna, melhorou um pouquinho uma dor que você tem, sei lá, 1 ano, 10 anos. Entende? Ela tem que ver aquilo. Por isso que eu falo da atitude, falei um pouco atrás da atitude. Você tem que ter atitude. Conquista. Uau, estou conquistando, né? Ou está igual? Que bom, porque você está fazendo movimentos que você não fazia quando entrou aqui na sala, se é uma primeira vez ou segunda, e você já está fazendo e está igual. Então, porque o corpo é mobilidade, né? Quando você dá mobilidade ao corpo, a cura está na mobilidade, né? Existem tantas teorias sobre isso. Foi a mente que levou o corpo a essa riqueza ou o corpo que levou a mente à riqueza dela? Mas, de qualquer maneira, sabe-se que a amplitude de movimentos que o ser humano biológico, né, fisiológico, animal conseguiu, contribui, porque os seus 5 sentidos estão nesse radar giratório que é o nosso corpo humano. Então, o movimento, sim, tem muito a ver com tudo isso, né? Com a lucidez, com a clareza, com a amplitude, com a abertura da mente, do coração. Sandro, a próxima pergunta é sobre seu curso de yoga, que é o Aprendendo a Ensinar Yoga, que é direcionado muito para as pessoas que desejam se tornar instrutoras ou até para aquelas que querem aprofundar a sua prática. É um curso que ele já existe há muitos anos, ele faz muito sucesso, sempre está cheio o curso, e eu queria que você comentasse quanto tempo ele dura, como que são as aulas. Ele dura 3 anos. Algumas pessoas terminaram em 2 anos e meio, mas elas acabam fazendo mais um e fazem mais do que 3 anos, porque é muita coisa para trocar e para aprender, né? Porque o alinhamento com os acessórios que vocês estão vendo aqui de fundo, na imagem da câmera, eles viabilizam qualquer pessoa, sabe, com qualquer limitação corporal possa fazer os exercícios. E é uma malha de movimentos internos que você tem que assimilar. E a gente não assimila pela memória, assimila pelo cérebro, esse cérebro que está no corpo inteiro, né? Então é muito bacana, porque há saltos assim quânticos no aprendizado. Quando algumas resistências se dissolvem, você fica de ponta cabeça. E é um curso hoje, da maneira que eu assimilei o alinhamento, né, baseado nesse método, há uma ênfase muito grande, não só na técnica, como na comunicação, na didática, que é, eu digo, na expressão, né? Porque muitas pessoas fazem o curso por um aprofundamento, mas a grande maioria quer ensinar ou já é professor e quer aprimorar. E o que eu vejo, não só no meu setor, né, do yoga terapêutico, do yoga com alinhamento, mas a expressão, a comunicação é tudo. Se você tem um conhecimento e não sabe traduzir ele, né, então a gente dá um peso muito grande a essa didática, que é a comunicação e expressão, e igual ênfase à técnica. E tem saído uma excelência de trabalho maravilhosa, assim, nesses 3 anos. Acho legal a gente destacar que são 3 anos, mas são feitos através de um fim de semana por mês, sábado inteiro, domingo inteiro. Então, ele também é prático para quem trabalha, não poderia se deslocar durante a semana, né? Porque mais da metade são pessoas de fora da cidade de São Paulo e de outros estados. E então, há um respiro, sabe? Você vem aqui, tem um final de semana de 16 horas intensas, teoria, prática e tal. Aí você tem outro 30 dias para você voltar. 30 dias de prática, de aprofundamento, de estudos, que a gente está mandando material para você estudar. É um respiro necessário, porque a gente foi educado nas escolas, faculdades, a uma forma de aprender, a memorização, a intelectualização, a racionalização. E essa é diferente. Entendeu? Tem que ter um espaço, né? Entre um passo e outro. Para digerir esse conhecimento. E assimilar, é necessário. E o tempo é de cada um, e a gente respeita no curso esse tempo, né? Claro, para chegar contento em 3 anos, no mínimo, numa média de 3 anos, né? Então, são 8 meses por ano para ter esse respiro também.
Sandro, vamos falar agora então da meditação. Recentemente você esteve lá na escola Bionatos, em Jundiaí, que é do nosso querido Tiago Salim, da nossa querida Michelle Show, com a palestra que tinha o título de Superando os Obstáculos na Meditação. Foi muito legal, eu estava lá, eu assisti, e realmente as pessoas mesmo as que querem muito meditar, costumam inventar muitos obstáculos. E eu gostaria que você comentasse quais são esses principais obstáculos que você sente no público. Muito bom. Até acho que eu falei isso na palestra, os obstáculos são aquilo que a gente chama de obstáculo, né? Epictetus, o sábio, dizia que o que estressa um ser humano não é o que acontece, mas como ele vê o que acontece. Não são os eventos, mas como ele vê os eventos. Provavelmente não era estresse, porque não existia aquela palavra estresse, foi inventada bem mais recentemente, mas o que perturba, né, não são os eventos. Então, a mesma coisa na meditação. Quando você carrega muita expectativa para ela, é claro que você precisa dos benefícios. Mas se você já sabe os benefícios, e poucos minutos que você se recolhe, já tem benefícios. Talvez difícil de mensurá-los, né? Mas não é difícil de quantificar. Porque, por exemplo, agora eu tenho esse projeto do Pausas, né, que eu faço. Você tem 2 minutos, porque a pessoa traz esse conceito, eu não tenho tempo para meditar, eu tenho dificuldade de meditar, e para uma pausa, né? Alexandre, você tem 2 minutos para fazer uma pausa? Ah, pausa? Pausa eu tenho. Então vamos fazer uma pausa, né? Fecha os olhos, eu ensino a sentar, tira os obstáculos do corpo, e ela fecha os olhos, e você observar o batimento cardíaco dela, a pressão arterial, mudou. 2 minutos? Mudou. Esse é um benefício, né? Porque ainda um índice muito grande de óbitos decorrentes do estresse é decorrente da pressão alta, né? Da pressão arterial alta, que traz tantas outras sequelas, né? Então, a meditação é diretamente benéfica nisso. Uma coisa muito legal que você fala, que me chamou a atenção, é meditação é ação. Né? Porque normalmente a gente fala, nossa, meditação é você ficar parado, então é uma não ação. Eu pensava assim, confesso. Mas eu vejo, escutando você falar meditação é ação, eu adquiri um novo olhar, porque é uma atitude de você ir lá e se dar esse tempo, além de ser uma atitude de se observar, né? Porque várias palestras que eu também já ouvi sobre o tema, a sua própria, no universo acontece tanta coisa, mas no nosso universo também acontece muita coisa, né? Essa é uma afirmação que eu coloco, que quando você está com expert em meditação, dá uma discussão muito bacana. E eu gosto que ela seja um teaser, um provocador, né? Mas no sentido, se a gente colocar no âmbito de que você pensa se vai fazer alguma coisa, pensa se vai dar um abraço, pensa se vai dar uma caminhada. Ação, dá um abraço, sai para caminhar, topa aquele novo emprego, entendeu? Então, nesse sentido, para de pensar, é ação, porque a ação, ela interrompe, né? Ou ela prende você à liberdade da ação. Age, experimenta. Eu sei que é difícil pedir definição, porque, como você mesmo diz, a definição enclausura. Mas acho legal também dar algumas definições nem que sejam mais poéticas, porque acredito que sempre alguma vai fisgar o público. Daí eu queria que você trouxesse algumas possíveis definições que você gosta de lançar para o público. Eu gosto de que meditação é ação, que eu tinha esquecido. Eu gosto dessa... Não é uma definição, mas assim, se você vai sentar para meditar, isso geralmente é bom para quem já vem meditando. Pensa não no que você vai receber, mas no que você pode oferecer para a meditação. Oferecer para aquela meia hora, para aqueles 5 minutos que você vai sentar. Uma atitude, uma intenção. Pronto, não há oferta maior do que essa, né? E são tantas que às vezes é difícil qual que me ocorre imediatamente. Mas, assim, muitas pessoas... Eu quero te sugerir uma, que foi você mesmo que me ensinou. E eu achei lindo, eu até anotei, que é quando a flor vira um botão. Nossa, isso é lindo, é verdade. Porque quando você observa, né, isso eu parafrasei um mestre que ele fala quando toda essa energia desse desabrochar pétala por pétala, né,
A beleza que tem nisso, a meditação é voltar, né? E é uma referência aos sentidos. Os sentidos se voltam para dentro. Tudo bem que você fechou os olhos, mas o som que incomodava não incomoda mais, né? O perfume que estava no ar, você já não sente ele. Então, essa energia ela é contida dentro de você. E a meditação é o armazenamento. Por isso, também, é uma recarga de energia, né? Muito poderosa. Bem, essa imagem, eu achei lindíssima. Aproveitando que estamos falando de meditação, queria falar para o público de Jundiaí que você vai ter um curso de um dia, One Day Meditation, que será no dia 5 de novembro, na Escola LIP, no bairro do Caxambu. Como que vai ser esse curso, Sandro? Então, apesar de chamar One Day Meditation, é em português mesmo, o curso. Vai ser todo em português. E eu gosto muito porque sempre para mim foi uma dificuldade pensar em ensinar meditação. Porque a gente aprende meditando junto com as pessoas. Mas nesses últimos anos eu montei um programa muito bom, né? E no One Day Meditation, por exemplo, eu trago o que eu chamo os 4 pilares da meditação, que clareia muito, né? Traz muita solidez assim para você começar ou continuar ou melhorar a tua prática de meditação, que é os cuidados com o corpo, os cuidados com a mente, os cuidados que eu chamo com o coração, o coração metafórico, as tuas emoções, a tua atitude, a tua intenção, e os cuidados com o local, como que você pode implementar, aprimorar, e trago algumas definições, como você disse, num âmbito assim da tradução, alguns ensinamentos orientais traduzidos para que eles sejam aplicados. Então é um dia muito legal, a gente toma o café da manhã, almoça juntos, lancha, ele é bem pausado, à tarde tem as posturas restaurativas para você digerir e continuar a programação. É uma delícia, além de ele ser bem profundo. E tem procurado pessoas que nunca meditaram, que já meditam há muitos anos e precisam reciclar, tem tido um público variado. Eu acho interessante também que na introdução desse livro você faz um comentário sobre o ensinar meditação, que no começo você resistiu um pouco, porque você achava tão óbvio, tudo tão simples. E eu achei engraçado que daí as pessoas próximas, os amigos tiveram que te provocar, por favor, ensina. E aí que você entrou nessa jornada. E aí eu vi que tem como ensinar, né? Talvez eu tivesse mesmo numa inocência de achar que é tão simples, não. Mas se foi simples para mim porque eu comecei cedo, pode não ser para todo mundo, né? E não é porque a gente não pode colocar assim que a meditação são luzes e experiências paradisíacas, não é. É muito importante você aprender a lidar com os obstáculos. Sandro, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Direto ao Ponto. Poderia dizer que você trouxe luz para a gente. Muito obrigado. E eu queria também te agradecer e te elogiar, porque eu assisti outras entrevistas suas, e é muito bonito assim como você mergulha nas entrevistas, como você mergulha no trabalho de cada entrevistado. Eu pude ver isso, e não foi diferente comigo, então obrigado. Fico muito feliz. Feito muito legal, muito bom que você tem, genuíno. Parabéns. Obrigada. Fim do ano está chegando, já estamos em setembro e já é hora de começar a planejar o Réveillon. Para quem está em busca de uma viagem especial, a Voyage apresenta 3 opções incríveis de pacotes para a virada de ano. A primeira opção é passar o Natal e o Réveillon em Frankfurt. São apenas 9 parcelas de $85, mais uma entrada de 272. A segunda opção é passar o Natal e o Réveillon em Madrid. São apenas 9 parcelas de $89, mais uma entrada de 300. A terceira opção é passar o Natal e o Réveillon em Paris, na Cidade Luz. São apenas 9 parcelas de $115, mais uma entrada de 322. Todos estes pacotes têm saída dia 24 de dezembro e incluem passagem aérea e hospedagem com café da manhã. É só ligar na Voyage 4521-8800. Thank you.